Após a grande guerra contra os gigantes, Odin e seus irmãos deram início à criação do mundo a partir dos restos mortais do gigante Ymir. Com sua carne, eles criaram a terra. De seus ossos, fizeram as montanhas. De seu sangue, os rios e oceanos. De sua cabeça, o céu e as nuvens. E pelo fogo de Muspelheim, o sol, a lua e as estrelas surgiram no firmamento. Esta e outras inúmeras histórias fazem parte da mitologia nórdica, encontrada nos livros de Edas, que são coletâneas de textos escritos em séculos passados, que nos permitiram conhecer um pouco mais sobre esse folclore antigo. Uma destas histórias nos conta a lenda de Yggdrasil, árvore da vida, uma árvore colossal, pertencente a uma espécie de freixo, que sustenta os 9 mundos da cosmologia escandinava. E são eles: Helheim, o reino dos mortos, onde vão aqueles que morrem sem glória, por doenças ou por terem uma idade avançada. Nidavellir, o mundo dos anões ou elfos negros. Elfenheim, o reino dos elfos de luz. Muspelheim, o reino do fogo, onde residem os gigantes de fogo. Vanaheim, que é o reino dos Vanirs, que são os benevolentes deuses da agricultura e da natureza. Jotunheim, o reino dos gigantes comuns, ou gigantes da montanha. É também o reino de seres mitológicos, como os Trolls. Niflheim, o mundo do frio, da névoa e da escuridão. Midgard, a Terra-média e o reino dos humanos. E por fim, Asgard, que é o reino dos deuses, e onde se encontra o palácio de Valhalla. E estabelecendo a ligação entre o domínio dos deuses e os demais mundos, temos a ponte Bifrost. E neste rico e extenso multiverso da Idade Média, existem animais mitológicos inseridos na ecologia de Yggdrasil. E são eles: Nidhogg é um enorme dragão serpente que vive nas profundezas de Niflheim. Ele rói as raízes de Yggdrasil com o objetivo de destruí-la. Existe também o Vedroni, um falcão que fica sentado entre os olhos de uma enorme águia que não tem nome, e que fica no topo da Yggdrasil. Por estar sempre observando de cima, ele representa a sabedoria. E estes dois seres vivem em constante atrito, devido às fofocas do pequeno esquilo encrenqueiro Ratatosk, que corre para cima e para baixo na árvore dos mundos. Temos também 4 cervos vermelhos, que vivem mordendo os ramos de Yggdrasil. Eles são o Den, o Davlin, o Darator e o Dunnen. O que os cervos representam é incerto. Eles podem estar relacionados aos ventos, mas também é possível conectá-los com os 4 elementos da natureza, as 4 estações do ano ou até mesmo as fases da lua. Os povos antigos do norte, chamados de vikings, eram grandes navegadores, excelentes guerreiros e comerciantes. Eram regidos por estas e outras fábulas mitológicas, que podem ser conferidas ao longo do curso de sua história. Sendo exímios exploradores, colonizaram grandes áreas da Europa e ilhas do Atlântico Norte. Por isso, sabemos que era um povo com excepcional conhecimento sobre a astronomia náutica. Mesmo existindo poucos registros históricos de como esta cultura enxergava o céu noturno, podemos conferir algumas referências das lendas de Yggdrasil no céu. Uma delas é sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, que vista da Terra parece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, que é representada como sendo a ponte Bifrost, que vimos anteriormente. E olhando para a direção das constelações de Escorpião e Sagitário, juntas, elas representam o dragão serpente Nidhogg. E nesta região, bem aqui fica a direção do centro da nossa galáxia, na qual se especula a existência de um buraco negro supermassivo. Já neste outro ponto, a uma distância de mais de 3.300 anos-luz, podemos encontrar os escombros de uma antiga estrela, a nebulosa da borboleta, uma estrutura muito bonita e bem complexa. Agora vamos avançar pela nossa ponte celeste, a Bifrost,
para chegarmos nesta região, na qual podemos ver a constelação de Cisne, ou muitas vezes apelidada como Cruzeiro do Norte. E nela temos a representação de Werder-Volnir, o falcão na cabeça da águia que não tem nome. E aqui podemos encontrar uma joia no céu, a nebulosa do Véu, que é uma remanescente de supernova, que é uma explosão enorme que foi vista na Terra há mais de 5.000 anos atrás. Navegando mais para o norte, podemos localizar um conjunto de estrelas que forma um W, que trata-se da constelação da Cassiopeia, que representa em nosso contexto o fofoqueiro causador de intrigas, o pequeno esquilo Ratatouski. Além disto, também temos os 4 cervos. O primeiro está à nossa esquerda, formado pelas constelações de Lira e Hércules. Temos o cervo Den. Já na junção de Cefeu com a Ursa Menor, surge o astuto W. Com o cocheiro e Perseu, temos o grande Durador. E por fim, tomado por toda a constelação da Ursa Maior, temos o simpático Danner. Mas esta região do céu pode ser representada de uma outra forma. Os antigos nórdicos enxergavam também nesta região uma espécie de carruagem, utilizada pelo deus Odin para se disfarçar de andarilho e andar entre os homens. E para descobrir mais sobre este assunto, vamos adentrar ao universo dos Cavaleiros do Zodíaco e conhecer o céu do extremo norte do planeta. Estamos na cidade de Oslo, na Noruega. Aqui provavelmente é o local do reino fictício de Asgard, onde ocorreram as épicas batalhas com os guerreiros deuses da saga da Hilda. Atena não é a dona das constelações. A Hilda, por exemplo, possui para si a constelação da Ursa Menor, na qual também é chamada de a Carruagem da Mulher. Lá se encontra a estrela polar, dando assim origem ao seu nome, a Hilda de Polaris, e a própria mulher da carruagem citada. Ela referencia a constelação que mais se destaca no céu do norte, a constelação da Ursa Maior, e aqui a chamaremos de a Carruagem de Odin, para assim invocar os guerreiros deuses de sua saga. E confira agora, com a voz de Marli Bortoleto, que dubla a própria Hilda de Polaris, a convocação dos guerreiros deuses. O guerreiro mais corajoso, Siegfried. Eu honrarei a sua armadura de alfa. Hagen, com seu sopro ardente para controlar o ar congelado. Honrarei a sua armadura dourada, Merak de Beta. Thor, com o martelo que estraçalha até o eterno muro de gelo, eu o honrarei. Berka, arma dourada de Gama. Que brilha intensamente como ametista. Eu honrarei Mekris, armadura dourada de Delta. Benhir, o lobo do norte, errante entre as florestas na noite branca. Eu honrarei Ariodo, armadura dourada de Epsilon. O homem com o canino e a garra branca que assassina. Eu honrarei Missar, armadura dourada de Zeta.
maravilhosa melodia de Requiem que os guia para a morte. Eu honrarei Vênetus, armadura dourada de Eta. A ideia dos guerreiros deuses em CDZ provavelmente se baseia na lenda dos Einherjar, também conhecido como os guerreiros divinos de Odin. Os Einherjar são guerreiros mortos recolhidos pelas Valquírias para irem para o palácio de Valhalla, onde lá viverão em banquetes e fartura até o derradeiro dia do advento final, o fim do mundo, conhecido como Ragnarok. Ragnarok, que em português significa o destino dos deuses, representa uma série de eventos que conduzirão ao fim do mundo. Os Einherjar, ou podemos dizer, os guerreiros deuses, recebem as suas patentes seguindo a intensidade do brilho aparente das estrelas da constelação da carruagem de Odin. Na astronomia atual, as estrelas podem ser identificadas com as letras gregas e classificadas pelo seu brilho aparente no céu noturno. A estrela Alfa, por exemplo, é a mais brilhante da sua constelação, seguido da Beta, que possui um brilho menor, da Gama, da Delta e assim por diante. Então confira agora comigo cada estrela e os seus guerreiros deuses correspondentes desta constelação. Mimi de Benetnaz é a Eta. Shido de Mizar e Bado de Alcor são Zeta, devido a serem um sistema estelar duplo. Já Fenrir de Elliot é a Epsilon. A Obelish de Megras é a Delta. A Thor de Ficda é a Gama. O Reigen de Merak é a Beta. E Siegfried de Dub é a Alfa. A estrela Alfa Dub de Siegfried e a estrela Beta de Merak, pertencente a Hagen, são consideradas as guardiões da estrela polar. O legal é que estas duas estrelas apontam para a estrela polar, que, como eu falei antes, representa a Hilda de Polaris. Outra referência é que a estrela polar fica muito próxima ao Polo Norte Celeste, que é o local onde está o eixo imaginário de rotação da Terra. Com isso, todas as constelações acabam girando em torno da estrela polar. Acompanhem comigo este movimento. E isso acaba fazendo uma alusão de que todos devem ser guiados por Hilda, a representante de Odin na Terra. Inicialmente na saga, em meio às gélidas montanhas do extremo norte, a Hilda reza para que Odin proteja Asgard. Entretanto, ela acaba sendo enfeitiçada pelo maligno Anel de Nibelungo, enviado por uma entidade desconhecida até então. Com isso, ela deixa de rezar e, consequentemente, as geleiras do entorno começam a derreter e uma ameaça de inundação sobre a Terra surge. Saori então resolve se sacrificar para salvar o nosso planeta. Pode parecer apenas ficção esta história, mas algo parecido está ocorrendo neste exato momento devido ao aquecimento global. O derretimento das calotas polares é uma realidade e está sendo acelerado cada vez mais, devido à grande atividade humana e à emissão brutal de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo efeito estufa. A dissolução das geleiras, bem como o aumento do nível e da temperatura dos oceanos, gera inúmeras consequências, riscos ambientais graves para o planeta e a vida na Terra. Bilhões de vidas humanas que vivem nas zonas costeiras estão ameaçadas. Ilhas inteiras serão inundadas. Haverá extinção e prejuízo à biodiversidade de todo o planeta. O colapso completo das cadeias alimentares de diversos ecossistemas. O aumento de ventos, tempestades, furacões e fenômenos como o El Niño, bem como fome e a seca, farão parte deste cenário. Mas existe esperança, e uma delas é o Acordo de Paris, um tratado mundial que possui um único objetivo, que é reduzir o aquecimento global. Podemos citar também a Carta da Terra, uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica.
Como escreveu Carl Sagan, ao ver a imagem de nosso pequeno planeta tirada por uma sonda muito distante, olhem de novo este ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, que viveram as suas vidas. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que nós já conhecemos.